esse conteúdo esse, há 2 semanas lá com os irmãos da congregação do Horácio, mas ela continuei pensando, meditando e algumas outras coisas, Deus vem me falando sobre isso e também, como eu imagino que poucos de vocês tenham tido a oportunidade de ouvir, queria voltar ao tema, talvez um pouquinho diferente do que foi lá, mas basicamente uma palavra que eu acredito Deus tem assim trazido para nos dar força, ânimo e coragem nesses dias que passamos. Eu queria ler 2 textos, um no Novo Testamento e um no Velho Testamento. Toda essa mensagem, essa meditação começou lendo, estudando, pensando aqui nesse texto de Mateus 4, sobre a tentação de Jesus no deserto. Então, eu queria ler o texto só para nos rememorarmos a todos. Sei que é um texto bastante conhecido, né? Mas alguns pontos dele, alguns detalhes, talvez, se quiserem, importantes, interessantes. Então, em Mateus, no capítulo 4, Batista, nós encontramos esse registro, cuja fonte só pode ter sido o próprio Jesus, porque não tinha mais ninguém lá. Então, ele mesmo deve ter contado isso, reportado isso aos seus discípulos. Encontramos a mesma narrativa em Marcos e Lucas, então, certamente a fonte é o próprio Jesus. Diz assim, Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pinar, disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O texto do Velho Testamento, que faz, assim, a meu ver, um paralelo, não por acaso, bastante forte, interessante com esse episódio que marca o início do ministério público de Jesus, assim chamado, é um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 8, onde Moisés, nesse livro, né, do Deuteronômio, faz 4 grandes pronunciamentos, recapitulando toda a experiência do povo desde a saída do Egito, tudo o que havia acontecido naqueles 40 anos de peregrinação pelo deserto, e isto em preparação do povo e da sua nova liderança, porque Moisés mesmo não entraria em Canaã, isto seria tarefa de Josué, mas uma preparação do povo, uma recapitulação para esse momento assim dramático, digamos assim, na vida do povo, de entrar em Canaã, cruzar o Jordão, vencer aqueles inimigos, enfim. Então, aqui no Deuteronômio, no capítulo 8, quero ler os versículos de 1 a 3. Moisés, então, dizendo ao povo, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus
te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amados, essa história do povo de Israel pelo deserto marca assim, profundamente a espiritualidade dos judeus e assim por herança também nosso, né? É uma experiência que sempre é rememorada, reportada de várias maneiras e em várias imagens que nós usamos que falam de fontes, de águas, de rios, de lugares ermos, de falta de caminho aplanado. É sempre essa imagem forte do deserto e da salvação, do livramento, da peregrinação, de um caminho que é construído, que é feito, que é aplanado até chegar onde Deus quer nos levar, né? E acredito que isso é muito forte porque tem muito a ver, eu imagino, com a nossa herança genética espiritual da lembrança do Éden perdido que ficou para trás. Então, depois que Adão e Eva, esse mundo, por mais bonito e arrumadinho que esse planetinho azul seja, é um deserto. Não é o lugar onde nós fomos criados originalmente para viver e crescer. É um deserto. E toda a história da humanidade ela pode ser contada a partir dessa imagem, né? Agora vejam como é interessante, né? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Se ele não estava perdido, andando por aí, fugindo de alguém, qualquer coisa que o valha, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. No Deuteronômio, Moisés diz que Deus guiou o povo pelo deserto. As circunstâncias diferentes, porque o deserto de Israel, como às vezes os nossos, foi produto de escolhas do povo, da falta de fé do povo, daquele primeiro momento de entrada em Canaã. Então, às vezes, os desertos podem ser consequência de escolhas nossas ou de pessoas. A geração que nasceu no deserto não foram eles, aqueles daquela geração que não tiveram fé para entrar em Canaã, foram seus pais, eles já nasceram no deserto. Mas também, simplesmente, no caso de Jesus, foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. Depois, o povo peregrinou 40 anos no deserto. Jesus fez 40 dias de jejum e teve fome. E o povo também teve fome, andando no deserto. E Deus supriu a fome do povo, não simplesmente com maná, como disse Moisés, mas com a sua providência, mostrando que ele pode sustentar alguém no meio de um deserto. E no Deuteronômio tem uma expressão que é muito forte, que Moisés diz assim: para te humilhar e provar e saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Deus te deixou ter fome, deixou vocês terem fome, para humilhar vocês, provar vocês, saber o que estava no coração de vocês. E, de alguma maneira, exatamente essa a experiência que Jesus teve. Jesus teve fome. E, naquele momento, Satanás veio para tentar, para provar, e para Satanás, sem querer, como muitas vezes acontece, cumpre os propósitos de Deus, né? No final das contas, o objetivo de Satanás, evidentemente, era tentar Jesus para derrubá-lo, para fazer-o pecar. Mas ele acabou revelando o coração de Jesus e fazendo com que Jesus fosse aprovado para a tarefa que Deus tinha
Deus tinha para ele. E, e imagine, irmãos, nós precisamos aprender com Jesus a atravessar desertos e vencer tentações. E a primeira lição é simples. Jesus, o tempo todo, nas 3 ocasiões em que foi ali tentado por Satanás, Jesus resistiu à provação, na situação frágil que ele se encontrava, de fome, de 40 dias de jejum, não é uma fomezinha qualquer. Qual o recurso que Jesus tinha para não se perder nos seus sentimentos, nos seus medos, nos seus temores? Jesus tinha uma natureza humana como a nossa. E o que Jesus fez? Jesus recorreu nas 3 vezes à palavra de Deus. Simplesmente a palavra de Deus. Então, tenho refletido, irmão, sobre o deserto e sobre situações que experimentamos assim, né? Desertos há de vários tipos, tamanhos e ocasiões, né? Podemos talvez pensar que há desertos coletivos, até geracionais, né? Hoje a humanidade está atravessando um deserto, como o globo terrestre inteiro. Mas há desertos pessoais, às vezes até íntimos, escondidos no coração de cada um de nós, desertos que têm a ver com ocasiões, fases da vida, maneira como nós interiorizamos isso, como nós passamos por isso, né? Desertos físicos mesmo, né? De carências e necessidades, desertos espirituais, emocionais, aqueles momentos que parece que Deus não está mais falando, então eu não estou ouvindo e o coração está todo bagunçado, todo árido, todo seco, parece que nada cresce ali, nada vinga. A gente vai, se esforça, lê, ou já desistiu disso e porque nada cresce, né? Enfim, desertos sociais, relacionais, às vezes família, às vezes relacionamentos que nos põem desertos, onde assim tudo ficou árido, difícil, Deus está longe, enfim. Meus caros, Deus nos leva ou permite, nos leva a desertos ou permite desertos nas nossas vidas para nos humilhar e provar e saber o que está no nosso coração. A humanidade hoje atravessa um grande deserto. Para quê? Eu creio, com outros irmãos, que Deus está humilhando essa geração. Está provando essa geração. Para saber o que tem do coração das pessoas, dos governos, das ideologias. Deus está provando a humanidade. A humanidade vai fazer o quê? Vai viver um grande momento de solidariedade e de união de esforços para buscar uma solução. A humanidade vai fazer o que sempre fez, lutar, disputar os recursos escassos e cada um buscar o seu interesse, ou das nações, o que seja. A humanidade passa por um deserto. E nós estamos nele. Não temos como não estar nele. Eu acho um engano a igreja pensar que pode fugir simplesmente das provações e das situações e das crises da sua própria geração. Se fosse assim, Jesus já teria nos levado. A chuva que dá na casa do vizinho dá na minha. A diferença não é a chuva, é como eu construí a minha casa e como ele construiu a dele. É isso que vai, no final das contas, ser importante. Nós estamos passando um deserto junto com a nossa geração. E não é só o vírus. O vírus está revelando os corações, está tornando explícitos os pensamentos. Todo esse humanismo ateísta, materialista, que foi vendido como uma solução para a humanidade, como o futuro da humanidade, como uma utopia de uma sociedade moderna, tecnológica, nós vamos para Marte, vamos para a Lua, nós não estamos conseguindo ir nem na cidade vizinha mais. Certo? Então, Deus está permitindo que essa geração passe o deserto. E a igreja no meio dela. E é um propósito do Senhor que a igreja esteja no meio dela. Porque a igreja também seja humilhada, provada e mostre o que está no seu coração. E mostre algo diferente do que o mundo mostra.
para ser sal e luz, para ser caminho. Deus sempre teve, nos piores momentos da história de Israel, um remanescente fiel. Uma quantidade de homens e mulheres que perseveraram em adorar e servir a Deus. E por isso prosseguiram. Na história do deserto, lá na primeira peneirada, só sobrou Josué, Caleb e o resto morreu no deserto. Mas sobrou. E foi uma nova geração formada no deserto. Amados, agora, juntamente com esse deserto coletivo e, às vezes, da humanidade, nós passamos por outros, às vezes familiares, às vezes muito das pessoas com que estamos próximos, né? E nossos desertos pessoais também. E uma coisa assim, você pode estar passando vários desertos ao mesmo tempo nesse momento, né? Vários, profissionais, econômicos, financeiros, emocionais, pessoais, familiares, vários desertos de diferentes intensidades, diferentes tamanhos, né? E contextos, mas o objetivo de Deus, meus amados, é nos humilhar e nos provar e saber o que está do nosso coração. Como nós vamos responder a essas situações difíceis que temos passado. Tanto as coletivas, mundiais, nacionais, familiares, como aquelas íntimas, pessoais nossas, aquelas coisas que só nós sabemos certo, muitas vezes. Mas, muitas vezes, eu não entendi meus desertos como lugares e ocasiões de Deus. Se eu olhar ao longo da minha vida, em muitas ocasiões eu não entendi, não aceitei, não percebi os meus desertos como momentos de Deus para mim, como caminhos de Deus para mim. E fui tentado, fui provado, e não me humilhei, não simplesmente obedeci ao Senhor, e fui reprovado. E acredito que o primeiro ponto nesse negócio é assim, é entender, ainda que o meu deserto seja produto de escolhas humanas, de outras pessoas ou minhas, ainda assim, é uma ocasião e um caminho de Deus para mim naquele momento. Talvez, nesse caso, necessário. Às vezes, não. Pode ser que o deserto que você está passando é igual ao de Jesus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Não foi erro nem pecado de ninguém. Apenas era o caminho de Deus para ele naquele momento, atravessar aquele deserto. Por isso, amados, que assim, as agendas são diferentes, a de Deus e muitas vezes a minha, ou a nossa. Quando nós nos vemos no deserto, qual é a nossa preocupação? O que a gente quer? Sair de lá o mais rápido que der. Sobreviver, se livrar, alguém que ajude, aquela história que a gente diz assim, na tempestade de qualquer porto. Eu estou no deserto, eu vou sair daqui de qualquer jeito, eu quero andar rápido, eu quero chegar onde eu tenho que chegar e me livrar dessa situação, ver se ela passa, ou então, sei lá, tomar um remédio qualquer para dormir, só acordar do outro lado, para algo que me alivie a dor, que me alivie a angústia. Aí muitos são tentados a muitas coisas no deserto, porque no nosso coração esse é o ponto. Mas não é essa, amados, a agenda de Deus nos desertos. A agenda de Deus no deserto é nos humilhar e nos provar, revelar o que está no nosso coração para nos transformar. Esse é o projeto de Deus. Não importa que tipo de deserto você está. Se a minha escolha me jogou num deserto, é claro que ao meu coração ser provado, eu vou reconhecer isso. Esse Deus, eu estou aqui porque eu agi errado lá atrás. Eu não tive fé, eu fui egoísta, eu escolhi a minha vontade e aí me meti nessa confusão. Misericórdia.
Uma história linda na Bíblia. Esses dias alguém compartilhou, acho que foi o Felipe Lins, se não me engano, na história de Oséias, que Deus fala para Oséias, e a mensagem para aquela mulher adulta era assim: eu a atrairei ao deserto e ali lhe falarei ao coração. Desertos, amados, muitas vezes são necessários para que a gente possa ouvir a Deus. São lugares de silêncio, de perplexidade, onde, assim, não tem internet, Wi-Fi, não tem celular tocando, não tem nada. São lugares de silêncio e oportunidades para Deus. Também são diferentes as dimensões de tempo, a minha e a de Deus. Para mim, todo deserto é comprido demais. É longo demais, é seco demais, é duro demais, e essa agonia, essa pressa, que é natural da nossa humanidade, não é? Mas o tempo de Deus, no deserto, ele funciona de outra forma. Cai numa dimensão do eterno. E Deus é quem sabe quanto tempo leva para o meu coração ser provado. Deus é quem sabe. E também recursos diferentes, né? Muitas vezes, quando estamos atravessando o deserto, é um milagre, uma intervenção poderosa, sobrenatural de Deus, para nos livrar daquela situação. E às vezes o milagre efetivamente acontece. Mas os milagres de Deus, eles não acontecem fora do propósito de Deus. Também os milagres na história de Israel serviram para provar o coração do povo. E o povo reclamou que não tinha pão, Deus deu pão. Depois reclamou que não tinha água, que não tinha carne. Milagre por milagre, tinham saído do Egito debaixo de milagre. Atravessado o Mar Vermelho a pé. Porque, amados, milagre não converte. O milagre em si não converte ninguém. Não santifica, não salva. Mas, sim, a obediência à palavra de Deus, o temor a Deus, a adoração a Deus. Que foi o que Jesus disse para Satanás: a palavra de Deus é o que me alimenta. Não vou tentar a Deus e adorar somente a Ele. Da mesma forma, os ídolos. Eu disse: tem uma coisa que prolifera no deserto, são ídolos. O resto não tem mais ídolo. O ídolo e cascavel, né? Ídolo tem demais no deserto. Porque a necessidade, a carência, a demanda, o desespero forma a ocasião perfeita para os ídolos. Às vezes pode não ser uma coisa grosseira, como um bezerro de ouro, mas muitos de nós muitas pessoas, melhor dizendo, nessa geração, estão tentadas a confiar em quê? Se tem recursos materiais, se tem dinheiro no banco, ou se o governo vai atender, e vamos criando ídolos. Porque o que no final nos importa é uma boa vida, o que nos importa é cumprir os nossos objetivos. Às vezes os nossos ídolos estão muito bem justificados e muito bem enfeitados, e até com excelente justificativa teológica por trás deles. Mas são ídolos. Porque na hora de ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto, eles têm que sumir. Nossa confiança não pode estar nisso. A nossa busca não pode ser essa. Se ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto, se Ele é suficiente, então este perfeito amor de Deus revelado na nossa vida vai excluir o medo, a nossa confiança na providência de Deus, no recurso de Deus vai fazer com que a gente não atenda a nenhuma tentação, a nenhum chamado aí de fora, a nenhuma ilusão, lançar a mão de qualquer recurso,
ou confiar em governos, confiar em ideologias, do que seja. Os ídolos, amados, estão sendo estraçalhados no deserto. Esses dias, essas décadas. Estão sendo estraçalhados. A idolatria à ciência, ao humanismo, a idolatria à religiosidade fútil, superficial, a cultura, a boa vida, o conforto, a segurança, que a sociedade humana, assim, moderna, nos prometeu isso a nós todos. Criamos aí o Estado, várias entidades, organizações, para quê? Para nos dar a boa vida, segurança, escola, não sei o que. Esses ídolos estão sendo esmagados, estraçalhados, os corações provados. Deus te tirou o que esses dias, amado? Que te pesa, que te entristece, que te dá saudade. Irmãos, isso não é questão de uma condenação, é apenas uma revelação do nosso coração para nós mesmos. Pode ser que é algo perfeitamente legítimo. O pão de cada dia é algo legítimo de se querer, de se buscar. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão de cada dia. É legítimo. É humano. Mas não é só isso. Ou o pão de cada dia não é produto do suor do nosso rosto, simplesmente. Sociais, certas ou erradas. A vida humana não é só isso. Até aqui, amados, dizer assim, desertos não são acasos. São consequências de escolhas humanas, ou podem ser simplesmente o caminho de Deus, e a gente não consiga entender exatamente todas as razões e motivos, principalmente esses desertos coletivos, ou os desertos que nós herdamos das escolhas das pessoas. A gente pode sim pensar, gente, mas eu não fiz nada, foi outra. Se meus pais é que não quiseram entrar em Canaã, aí vou eu e vou nascer no deserto por causa deles, da escolha deles. Mas em qualquer caso, amados, Deus sabe. Deus está no controle. E Deus opera em todas as coisas, segundo o seu propósito para o bem daqueles que o amam. Deus sabe. Deus sabe porque você está ali. Deus sabe. Deus está no controle. O recurso, a providência de Deus, o poder de Deus não estão limitados, nem inibidos, nem nada. Agora, Deus opera segundo o seu propósito, para o bem dos que o amam. Deus não opera segundo o meu propósito, segundo a minha conveniência, ou a minha ideia do que é melhor, ou a minha solução. Deus opera segundo o propósito dele. E uma coisa eu sei é que se eu estou atravessando um deserto, pessoal, coletivo, o que seja, Deus quer que eu me humilhe, Deus quer provar o meu coração, para saber o que está dentro de mim. Se eu vou servi-lo, obedecê-lo, adorá-lo, temê-lo ou não. Mas Deus não nos prova para nos reprovar. Deus nos prova para que a gente possa reconhecer as nossas debilidades e carências e recorrer a Ele. O sentido da aprovação de Deus é nos transformar, nos livrar das nossas ilusões, dos nossos ídolos e purificando o coração, nos levando para aquelas fontes mais profundas de suprimento da vida. Porque Deus não nos criou simplesmente para esta vida aqui, para esta peregrinação aqui. Não é aqui a nossa casa. O deserto não é lugar para ninguém morar. Deserto é um lugar de peregrinação, de passagem. A gente não pode perder essa perspectiva de que nós estamos caminhando para a eternidade. Não para um mundo melhor. Mas eu não entendo alguns irmãos acharem que o caminho é a gente assumir o poder político nos governos, nos países e fazer o quê desse mundo?
uma utopia humana. Não acho que seja esse o plano de Deus para este mundo. Pelo menos não é assim que eu leio na Escritura. Deus está preparando novos céus e nova terra, porque essa aqui vão embora. E nós vamos viver neste novo céu e nova terra com o corpo transformado numa outra dinâmica de vida, numa vida espiritual. Se nós perdemos isso de vista, amados, vamos ser engolidos, tragados, iludidos. E vamos ceder às tentações, às sedições, a qualquer um que aparecer e dizer, vamos fazer agora um ídolo, vamos fazer não sei o quê, vamos correr para cá, vamos correr para lá. Ali está melhor, Moisés está dizendo para ir para cá, a nuvem está se movendo para cá, mas ali tem um vale fértil, vamos ficar ali mesmo. Não vamos fazer isso. Vamos fazer uma aliança aqui com os jebuseus, com os jeruseus, sei lá eu com quem, e vamos ficar por aqui mesmo. Dá para arrumar a coisa aqui? Não, amados. A vida moderna, a ciência, quem seja, não pode, não nos livrará dos desertos. Agora, se a gente olhar para Jesus, nós podemos ali ver como é que ele foi ao deserto, o que ele padeceu, como ele foi tentado, e ver no exemplo de Jesus, olhando para Jesus, como ele venceu. Esse propósito, então, de combinar esta meditação, vindo lá de Deuteronômio 8, com a tentação de Jesus, ou pensar na tentação de Jesus no deserto, olhando para a experiência do povo de Israel, né? E que Jesus, assim, ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Ali, naquele momento, Jesus, assim, é como se ele pegasse toda a história de Israel, todo aquele caminho de Israel, todo o propósito de Deus que estava ali simbolizado na saída do Egito, travessia do deserto, entrada em Canaã. Jesus assim, incorporasse isso e desse o sentido profundo, espiritual, verdadeiro, eterno disso tudo. Então ele vai ao deserto, guiado pelo Espírito Santo. E diz que ele teve fome após 40 dias e 40 noites sem comer. Amados, uma fome de 40 dias, 40 noites, não é a fome que alguns aí já estão começando a sentir, pensando que o almoço vai atrasar, porque ninguém sabe até quando esse pastor vai falar. Não é essa fomezinha aí, não, amados. Os colegas, os irmãos, as irmãs aí da área da biologia, da medicina, que já fizeram, experimentaram esses jejuns prolongados. Uma fome de 40 dias é uma falência do seu corpo. Assim, seu corpo está literalmente morrendo. Morrendo. Tudo parando. Tudo parando. Seus rins estão há 40 dias sem água. Tá tudo falindo, está tudo parando. Jesus, como homem, na natureza humana, ele nunca, talvez, tenha sentido. Ele pensa assim, gente, esse corpo humano esse corpo humano é uma droga mesmo. Assim, o espírito está aqui, mas isso é uma carroça. Como é que a gente vai andar nessa fragilidade toda da natureza humana? E ele teve fome, teve toda essa necessidade, toda essa fragilidade ali, o que mais que nós temos visto hoje, muitas pessoas passando por esses desertos, e se tornando extremamente frágeis. O que uma pessoa faz quando está com a fome extrema? O que o ser humano é capaz de fazer para sobreviver? Para matar a própria fome? Você recorre a qualquer coisa de qualquer jeito. Porque para nós, o nosso corpo físico é o que nós sentimos mais forte proximamente. Entendeu? Dá uma dor, um encravado que seja, você não pensa em mais nada. E nós temos um instinto de preservação forte. Então, naquele momento de carência total, e muitas pessoas têm passado situações assim,
porque não vem recursos, porque estão enfermas, porque vão parar numa UTI, ou tem um familiar que foi para lá e uma carência é terrível. Por que a pessoa, nessa situação, está frágil, está vulnerável à tentação? Ela vai ser tentada a salvar a ela mesma da maneira que ela puder, ou a salvar seus parentes, ou quem seja, do jeito que puder, vai furar a fila da vacina, vai roubar oxigênio, vai botar uma arma na cabeça de alguém, vai fazer qualquer coisa. Vai tomar qualquer emplastro, remédio, qualquer coisa. No caso das pessoas do mundo, vão recorrer, vão brigar com o governo, vão fazer qualquer coisa. Usar todos os recursos que tiver à mão. Mas aí a resposta de Jesus a essa tentação, ela já aponta para uma outra dimensão, para uma outra realidade. Jesus diz para o inimigo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. O que Satanás tinha dito para Jesus? Você é o filho de Deus? Prova que você é o filho de Deus. Transforma essa pedra aí em pão, alimenta você, supre sua necessidade, salve a você mesmo. Seja você a fonte do seu próprio sustento. Amados, o centro dessa tentação não era se Jesus era ou não capaz, poderoso o suficiente para transformar a pedra em pão e provar que ele era o Filho de Deus. O centro dessa tentação era deslocar a essência, o foco, a fonte primária do espiritual para o físico. De onde vem a nossa vida? O que de fato nos sustenta? Nós somos muito tentados a pensar que o nosso corpo físico sustenta a nossa alma, o nosso espírito. Mas quando Deus criou o homem do pó da terra, era só um boneco de barro. Foi o sopro de Deus que transmitiu vida ao homem e é o sopro de Deus, é o hálito de Deus que sustenta todo ser que respira. A fonte da nossa vida, amados, é o Senhor. Nós temos uma vida espiritual, uma alma eterna que habita esse corpo provisório, porque ele é assim, o HD dele é muito pequenino demais, não roda todos os programas do Alma Eterna, não suporta. Todas as capacitações de uma alma eterna, vivificada pelo Espírito de Deus, elas são grandes demais, pesadas demais para este corpo limitado, essa mente limitada que nós temos. Amados, o que Jesus disse ali, olha, eu vivo da palavra de Deus, não de pão. Não, e se eu vou ter o pão, eu vou ter o pão que provém da palavra de Deus. Nós pedimos a Deus o pão e vem dele. O povo foi alimentado no deserto pelo pão, diz mulher, que o maná seus pais não conheciam. E lá adiante Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que sustenta a nossa vida, amados? Nós não somos só animais biológicos sofisticados. Tem quase 2 séculos que a ciência humana, tanto as físicas, médicas e biológicas, como as comportamentais, psicologia, o que seja, tenta nos convencer que nós somos apenas uma máquina biológica sofisticada. Mas não é isso que nós somos, amados. Não é essa a fonte da nossa vida. Aí Jesus diz, a palavra que procede da boca de Deus, do sopro de Deus, do hálito de Deus. Qual é a palavra que procede da boca de Deus? Onde nós encontramos esse sustento, esse alimento? A resposta de Jesus tem isso implícito. Ele diz, está escrito. Onde Jesus buscou fonte e socorro e sustento para resistir a Satanás? Jesus não entrou em debate com Satanás, não discutiu teologia com Satanás, nem ideologia, nem política, nem futebol, nem coisa alguma. Jesus não entrou em discussão, em debate. Jesus simplesmente disse a Satanás, está escrito. Essa palavra que procede da boca de Deus é o que está escrito. Em tempos do deserto, amados, há sempre muitos debates sobre o que fazer, sobre o que não fazer, o que está certo, o que está errado, quem tem razão, quem não tem, ideologias, teorias, o que queiram. Há muitos debates demais no deserto.
Na hora do perigo, da necessidade, cada um tem uma ideia, cada um quer ir para um lado. Cada um recorre à sua experiência, à sua solução, ao que seja. Mas o que sustenta o povo no deserto? É a palavra que procede da boca de Deus. Infelizmente, nesses dias confusos que vivemos, tem muita gente citando muito mais político, influenciador, blogueiro, coach. Está me dando uma impaciência com esse negócio de coach, que só eu sei. Consultor de todo tipo, guru, pastor, ministro, famosos, gospels, não gospels, quem seja. Está todo mundo com ideia demais sobre tudo. E cadê a palavra que procede da boca de Deus? Onde está? Primeira fonte dela está escrito. Escrito. Porque mesmo a palavra que vem para a igreja, e graças a Deus que vem por profecia, por ensino, por palavra de sabedoria, palavra de discernimento, esta palavra ela é provada diante daquilo que está escrito. Não é à toa, amados, que nós temos uma revelação escrita. É para a gente não ficar para lá e para cá. Não ficar ao sabor e ao vento de qualquer coisa. Está escrito. É uma profecia, é uma palavra de Deus, é uma palavra de sabedoria, de discernimento dos tempos que vivemos, do espírito dessa era. É muito necessária essa palavra, mas ela é provada pela palavra de Deus e é provada na igreja. Esse povo que anda pelas redes sociais não tem corpo, não tem igreja, não estão sujeitos a nada nem a ninguém. A nada nem a ninguém. E então, falam o que querem do jeito que querem. O pior que pode acontecer com eles é o negócio do cancelamento, né? Aí, pá, cancela o cara. É a única punição que existe. É você ser cancelado. É o pesadelo do blogueiro, da blogueira, do influencer, do, sei lá, dos famosos de plantão aí, que como o povo não está indo poder fazer bobagem na rua, está fazendo bobagem nas redes sociais, né? Então, era bom quando eles iam para a rua fazer besteira, mas agora não. Amados, não existe profeta de Deus que não esteja sujeito à palavra de Deus e ao corpo de Cristo. Não existe. Você gosta de alguém, ouve alguém, tenta saber. Esse irmão, essa irmã, está sujeito ao corpo? É pastoreado por alguém? É cuidado por alguém? Ele checa com alguém isso que ele está dizendo? Existe o corpo em torno desse profeta, dessa pessoa, para. Amados, isso não é alimento. É perigoso, está contaminado. É água amargosa. É comida impura. Nesses tempos de deserto, amados, nossos corações estão sendo provados. Então, aparecem. Uma coisa que acontece em deserto é miragem, né? Já ouviu isso? Miragem, né? Uma pessoa tá tão doida, tão maluca que você vê aquele oásis com os cabelos, com as bailarinas lá, chega lá é só areia, né? Miragem, produto do desespero, do que seja, miragem. Nas estradas no sertão, não sei quem já viu isso, no asfalto, às vezes você vê lá longe assim um asfalto brilhando, você tem certeza que tem uma poça d'água lá. É nada. É só uma ilusão de ótica. Do calor. O mais fácil é que está tão quente que o asfalto está derretendo. É só o que pode estar acontecendo, mas a água mesmo não tem. Infelizmente, amados, no deserto aparece o tentador vem de muitas maneiras dizer assim: salve a você mesmo. Você é filho de Deus, salve-se. E nós precisamos ter muito claro que a fonte da nossa vida é o Senhor. Eu vou viver todos os dias que o Senhor deseja que eu viva. Nem um dia mais, nem um dia menos. Todos os dias. E se eu fizer bobagens aí, tomar caminhos errados, coisas malucas, precipitadas, o que seja, eu espero que Deus me ponha num deserto onde meu coração seja provado e eu tenha a oportunidade de me humilhar. E dizer: Senhor, misericórdia. Misericórdia. Espero. Espero, depois de tantos anos, né,
ter aprendido a ver os meus desertos como ocasiões de Deus na minha vida. Parte do plano soberano de Deus para mim. Na segunda tentação, Satanás é uma criatura tão satânica que, como Jesus respondeu com a Bíblia, ele resolveu atacar com a Bíblia também. Porque, amados, não é você saber versículo de cor que vai resolver seu problema, não. A palavra de Deus tem que ser viva e eficaz na vida da gente. Citar versículo, citar versículo. Hoje é outra coisa que me dá desespero, é todo mundo citar versículo. Todo mundo, todo mundo. O que quer dizer isso? Quando era só crente e ainda uma vez ou outra um para-choque de caminhão, ainda ia. Mas agora, todo mundo cita versículo para tudo que quer. Tudo que quer. Aí Satanás, que conhece as escrituras melhor do que eu e você, porque inclusive muita coisa aqui ele estava lá, ele viu, né? Ou ele, ou seus asseclas. Amado, só desculpa. Rede social, veja bem, você pensa assim, tá? As pessoas estão me vigiando, aí alguém vai ver, vai entregar, conspiração, sei lá o quê, tem, o anticristo montou uma rede aí para rastrear a gente, saber tudo que ele está fazendo. Amados, o anticristo não precisa disso, porque ele tem uma rede montada, dirigida por Satanás e seus milhares de demônios, que no mundo espiritual estão por toda parte, o tempo todo, olhando tudo, fofocando tudo. Você acha que o anticristo precisa de rede social para vigiar alguém? Não, ele depende de tecnologia agora? Você acha? Os demônios estão espalhados por toda parte, olhando tudo que as pessoas fazem o tempo todo. Fazem reunião, fazem uma videoconferência, eu não sei o que eles fazem. Eu sei que no mundo espiritual a minha vida e a sua já estão expostas. O tempo todo, meus caros. O tempo todo. Eu tenho firme convicção que o anticristo não vai usar nada de rede social. Ele vai convocar o demônio, seus principais, e saber da vida de quem ele quiser. Ou não? Ah, não, o demônio vai usar o WhatsApp para saber da minha vida, o Facebook. Não faz sentido, amados. Não faz sentido isso. Me desculpe, não era esse assunto. Vamos voltar. Segunda tentação de Jesus, o demônio continua assim, olha, pula daqui do alto desse prédio. Porque você não é filho de Deus? Está escrito na Bíblia, e não é em qualquer lugar não, meu cara. Está escrito no mais poderoso dos Salmos, Salmo 91. Aquele que o pessoal deixa aberto assim na loja, que a Bíblia nem fecha mais, porque quando é católico é o Salmo 90. É reza forte, o salmo mais poderoso que tem. Se você tiver com aquilo ali aberto, nem muriçoca entra, porque você está protegido, né? Satanás foi logo nisso, largou o Salmo 91 na cabeça de Jesus, porque está escrito, ele vai dar ordens aos anjos, você pula daqui, os anjos te pegam. E você não vai tropeçar em nada. Nada. Mas... E Jesus responde assim, olha a resposta de Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo? Não se pode desafiar Deus, querer obrigar Deus a fazer nada. Fazer exigências a Deus, botar Deus contra a parede. Fé não é um salto no escuro. Fé é revelação. A fé, ela está baseada na palavra. A fé nos permite ver o invisível. O invisível não é inexistente. Invisível é só o que você não vê, mas existe. E o que é o fundamento da nossa fé? Deus. Quem é Deus? A palavra de Deus. Nisso a gente se lança. A fé não é uma maneira de você fazer Deus, obrigar Deus a fazer o que você quer, mano. Não é. Você diz assim, eu vou pular de cima da torre e Jesus vai me segurar porque hoje não é o meu dia de morrer. Vai. Vai. Vai nessa. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Qual é o contrário de tentar a Deus? Confiar sempre em Deus, na providência de Deus, no socorro de Deus, no tempo de Deus. A que episódio Jesus, ao citar esse texto de Deuteronômio, Moisés está relembrando um episódio do povo no deserto, quando não tinha água. E o povo começou a chatear Moisés. Porque Deus já tinha feito milagre de todo tipo, todo tamanho. E o povo achava que Deus ia morrer
deixar todo mundo morrer de sede. E começou a encher a paciência de Moisés, encher a paciência de Moisés, até, coitado do Moisés, acabou se dando mal na história, né? Porque Deus disse assim, Moisés, tá, vai lá, pega o cajado, bate na rocha. E, aparentemente, Moisés ele não bateu na rocha, ele espancou a rocha, né? Bateu com irritação, já chateado, bravo, e até Deus surpreendeu. Você também, né? Mas não tentarás o Senhor teu Deus significa assim, Deus cuidou de você até hoje, ele vai continuar cuidando. Não ponha Deus à prova. Ah, Deus, se você me ama, você vai curar fulano, ou vai me curar. Se o Senhor é Deus, então tal coisa vai acontecer. Eu tenho até uma certa admiração assim, por irmãos que têm assim, a capacidade de desafiar Deus e de botar Deus contra a parede. Assim, querer dar ordens a Deus. Deus é um Deus indisponível. Deus não está sujeito a chantagem, não está sujeito a ser pressionado a nada. A nada. A nada. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. E essa é a grande prova no deserto. Ele é Deus. E nós seguimos, obedecemos a ele, aconteça o que acontecer. Eu não sei quantos dias de fome eu vou ter que passar nesse deserto. Eu sei que é ele que sustenta a minha vida. E eu não vou tentá-lo. Eu não vou tentá-lo. Cruza pelo vale da sombra da morte. E descobrir paz e segurança na presença dele. Acho lindo no Salmo 23. Davi começa falando na terceira pessoa, né? O Senhor é o meu pastor, ele faz isso, ele faz isso. Aí quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, ele, é uma coisa tão forte para ele que ele muda o pronome, ele diz, porque tu estás comigo. A declaração vira uma oração. Porque a experiência decisiva no Vale da Sombra da Morte é a presença de Deus. Eu estava muito bom nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. Não sei para que me tirou de lá. Não sei. Estou aqui no Vale da Sombra da Morte, com os inimigos lá fora me esperando. Por que eu não vou temer nada? Tu estás comigo. Se submeter à vontade de Deus, ao caminho que ele tem para nós, ainda que seja um caminho que nós humanamente evitaríamos com todas as forças. Pode ser que seja um caminho que eu jamais escolheria, você jamais escolheria. Mas é o caminho de Deus. É o caminho de Deus. Nossas vidas, amados, pertencem a Ele. Nós fomos criados, redimidos. Ele pagou um preço alto pela sua vida, amado, amada. Por que você acha que Ele vai perder isso? Ele vai deixar alguém tomar isso dele? Nós, como pais e mães, se pudermos, evitamos a mínima dor aos nossos filhos, pequenos ou grandes. Deus tem um amor maior. Mas os bons pais e boas mães deixam seus filhos sofrerem quando é necessário. Sabem que é necessário. Sabem que atender cada dorzinha ali é a pior coisa a fazer por eles. Até remédio, né? Se você vai ficar excedendo aí nos sedativos, analgésicos, o que seja, é a pior coisa que você faz pelo seu filho. Não deixa o corpo dele criar resistência, não deixa o corpo dele se fortalecer. Paulo disse algumas coisas muito fortes, assim, ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo, não eu, mas estou crucificado com Cristo, né? Não, mas eu vivo, ele vive em mim. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Não é mais esse o sentido, o propósito da nossa vida, amados.
Se nós não tivermos essa dimensão de esperança na eternidade, se nós não investirmos no Espírito eterno que habita em nós e que vai nos transformando a nossa alma, irmãos, nós não vamos assim passar por esse deserto aprovados. Nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar ao Senhor em cada passo. Não, assim, se eu chego a Deus e digo, Deus, tá muito difícil, está doendo, não estou entendendo nada, me livra desse negócio, isso é completamente legítimo, perfeito. Nós fomos ensinados por Jesus, pelos apóstolos, a levarmos diante dele nossas petições, nossas súplicas, nós vamos orando, todas as pessoas que estão enfermas, estamos pedindo cura, livramento, pelos irmãos que passam por necessidades, pelas pessoas que estão desempregadas, não é nada disso. Eu não estou dizendo que isso não é legítimo, que não é certo, não vou fazer de conta que não dói a dor que em mim dói. É o que eu vou fazer com ela. Ela meu coração está sendo provado porque eu estou frustrado, porque eu estou assim. O que Deus vai encontrar no meu coração? Rebeldia? Amargura? O que Deus vai encontrar no meu coração? Ídolos? O que Deus vai encontrar no meu coração? Nós precisamos, mas nesses dias de deserto, nos fortalecemos nisso. Viver da palavra de Deus, da revelação de Deus, nos firmarmos nisso, olharmos para isso. Não tentarás o Senhor teu Deus, confie em Deus o tempo todo. O tempo todo. Ele te tirou do Egito, ele te leva para Canaã. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo que em muitos momentos vamos clamar, vamos buscar, vamos até assim, experimentar aquela sensação. É só ler os salmos, a sensação de abandono, cadê Deus? Deus me largou aqui nesse negócio e foi, sei lá, onde ele anda e eu não estou entendendo mais nada. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus vai me levar até lá. Desenvolve fé, dá uma visão de eternidade. A Bíblia diz que para Josué e Caleb, o deserto não pesou. 40 anos do deserto não pesou. Caleb disse, olha, quando eu cheguei aqui, primeira vez eu tinha 40, hoje eu tenho 80. E para mim dar no mesmo. Não pesou, mano. Terceira tentação. Talvez Satanás estivesse dizendo algo para Jesus. Olha, tudo bem. É o rei, vai mandar em tudo, né? Você vai... Mas tem um jeito de você fazer isso sem sofrer. Não precisa desse negócio de sofrer, cruz, sei lá o quê. Tá vendo aqui todos os reinos do mundo e suas riquezas eu posso te dar. Você pode ser feliz, realizado, ter sucesso, brilhar, ser reconhecido, amado, admirado, ter um monte seguido, ter um monte de seguidores, tudo que você no Twitter, onde for, você vai ser um cara. Basta você se comprometer comigo. Se você me adorar, você vai ter tudo sem essa dificuldade toda aí, o povo ficar falando, toma a cruz, renuncia, não sei o quê, vai para cá, ama, serve, a vida é assim, vamos embora. Se você não está sofrendo, então vá ajudar quem está. Né? Assim, a nossa vida como discípulo de Jesus nos leva a isso, né? Chorar com os que choram, né? Sofrer com os que sofrem. Sofremos os nossos próprios sofrimentos, passamos o nosso deserto, mas também passamos os desertos dos outros com os outros. Não passamos sozinhos nada. Claro que os outros estão conosco, também nos ajudam na caminhada, mas, enfim. Nós vivemos uma geração, amados, faz qualquer coisa para não sofrer, para evitar a cruz, desconforto, qualquer coisa. A geração do analgésico. E a gente tem uma ilusão de que, no caso, por exemplo, das enfermidades, que a medicina, que sempre vai poder aliviar a nossa dor física, que a psicologia, psiquiatria, parapsicologia, sei lá o que, sempre vai poder, ou os gurus, os pastores, quem seja, sempre vai poder aliviar a nossa dor emocional.
E muitas vezes o lugar de Deus, o propósito de Deus, o deserto de Deus é aquele lugar em que você vai sofrer, sim. Mas vai ser sustentado, guiado, consolado. E vai sair dali dizendo: o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E você vai dizer assim: estou falando isso, não é porque eu vim falar, não. É porque eu passei um deserto. E fui socorrido, fui amado, fui suprido. Tem um autor que eu gosto muito que ele diz assim: não basta para um cristão sofrer. Ele tem que tornar o seu sofrimento santo. E uma coisa muito difícil de se tornar santa é a dor. A dor nos leva a lugares sombrios na alma. É o lado negro da força que fica nos chamando para dizer que tem uma solução mais fácil. Sai daí, quebra tudo, bate em todo mundo, vira logo Darth Vader, sai dando pancada. E que aí você vai ver, a ira é poderosa, né? Quando a gente está irado, a gente, assim, parece que a gente consegue derrubar um prédio no murro. Né? É forte mesmo. E muita gente tem muito sucesso na vida desenvolvendo isso. A ira, o egoísmo, o egocentrismo, manipulação dos outros. É forte. Essas neuro, não sei o que lá, que anda por aí, são ciências que ensinam a gente a manipular os outros, os outros fazerem o que a gente quer, que as grandes corporações já usam isso há muito tempo, e infelizmente muitos líderes de várias coisas por aí também aprenderam a usar esse negócio. Isso é o lado negro da força, mano. Só serve a Deus um coração que se quebranta e que o ama. Aprende a amá-lo. Qual a resposta de Jesus para Satanás? Primeiro que agora Jesus deu o game over, diz que a Bíblia diz que Jesus ordenou a Satanás. Acabou o assunto, né? Vai embora. E ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Satanás oferece muitos ídolos no deserto, provimentos, socorros enganosos, alianças, comprometimentos. E nós vivemos uma geração profundamente idólatra. Profundamente idólatra. Não sei se, né, de fazer esses ídolos besta de madeira, de não sei o quê, ainda tem muito, inclusive, mas não é nem isso pior, são ídolos escondidos no coração, ídolos que prometem poder, sucesso, glória, admiração, uma boa vida no mundo, e pede o quê? O que o ídolo pede? Que você siga ele, dê um like, acompanhe, curta, guarde ele no coração, imite ele, se vista como ele veste, fale como ele fala, porque aí ele vai colocando no coração da gente uma mentalidade materialista, soberba, narcisista, assim, o culto à própria imagem, à própria pessoa, entendeu? Assim, ele vai colocando essas coisas sutilmente. Tem algum problema você aparecer bonito no blog, não sei aonde? Não. Tirar foto com as pessoas bonitinho, não sei o que, arrumadinho. Não, não. Isso é errado? Não. É errado você botar lá um jeito de fazer a melhor viagem, não sei o que. Não. Mas você está querendo ser feliz e ter sua satisfação no deserto, meu velho. Isso vai passar, assim, vai secar como a flor e a flor, a erva e a flor da erva. Vai passar, vai secar. E tem muita gente desesperada hoje, porque isso, o deserto que Deus nos lançou a todos, tirou isso das pessoas. E elas estão desesperadas nas redes sociais, tentando capturar de volta alguma coisa disso. Ídolos. Ídolos. Essa palavra de Jesus, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto, é assim exata, é, 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 é o primeiro mandamento, né? Assim, ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ou no Decálogo, não terás outros deuses diante de mim. Mas lá em Deuteronômio 6, onde essa palavra aparece também, ela continua: ao Senhor teu Deus, ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
Mas o único lugar possível para você ter Deus é o primeiro. Eu já li há muitos anos, eu acho que é Stott, não vou ter certeza. Aí diz assim, quem não busca o reino de Deus em primeiro lugar, não busca. Não tem como buscar o reino de Deus em segundo lugar. Não tem como amar a Deus em segundo lugar. Outro dia tinha uma discussão desses grupos aí, gospels, tem um outro, às vezes assim, aí o cara botou lá, Deus, família, trabalho, depois igreja, aí outro bota igreja, Deus, família, não sei o quê. Deus primeiro, mas depois vem aquele negócio, assim, sinceramente, eu não... Até, talvez já tenha até dito isso no passado em algum momento, mas meu pensamento hoje é assim, Deus em primeiro na família, Deus em primeiro no trabalho, Deus em primeiro em todo canto. Porque senão você pega aquilo e bota numa agenda. E tem a hora de Deus, que é uma hora boa, privilegiada, horário nobre para Deus. Inclusive, boa, muitas horas. Aí depois tem a hora do trabalho, a hora da família, a hora do não sei o quê. Não existe. Não existe. Deus é tudo em todos, o tempo todo. Amarás, entendeu? De todo o teu coração. Sobre o quê? Só cabe no coração de quem ama a Deus de todo o coração, só cabe ali o que Deus também ama. Senão tem algum pedaço do seu coração que não ama a Deus. Mas, assim, relembrando 3 coisas que Jesus disse. Palavra de Deus é o que me sustenta. Confiar em Deus, amar a Deus, adorar a Deus. Não só de pão verá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, Deus adorarás e só lhe darás culto. Eu não sei qual é o seu deserto pessoal, não sei onde está hoje, além desse que nós todos estamos, mas queria dizer, compartilhar com vocês isso, que aprendi, acho que a duras penas na vida, não fuja do seu deserto, atravesse-o. Atravesse. Confie em Deus, seja sustentado por Deus, não tente a Deus, não coloque outra coisa no seu coração que não seja Deus, atravesse o deserto. Deixe Deus provar você. Deixe Deus revelar no seu coração, não tenha medo. Pode ser uma coisa horrível que vai aparecer dessa revelação, mas na verdade Deus já sabe, você é que não sabe. A revelação do coração não é para Deus, é para você mesmo. Para quebrar a sua ilusão sobre você mesmo. Deus já sabia toda a maluquice e podridão e insensatez que estava no meu coração. Deus sempre soube. E nem por isso nunca me abandonou. Pelo contrário, ele me pôs em desertos para ver se eu mesmo me deparo com isso. Que quando a coisa aperta, eu escapulo. Se ficar muito difícil, eu faço uma aliança para cá. Se aparecer uma oportunidade de solução ali, eu sou tentado a ir, recorrer. Se Deus me deu uma missão, uma vocação, mas está muito difícil, às vezes pode ser que o meu deserto seja o meu chamado, o nosso chamado para sair e proclamar o evangelho. A gente quer arrumar um jeito de alguém fazer isso. Tem muita gente hoje na igreja achando, querendo transferir para um governo uma tarefa e uma missão que é da igreja, amados. Não é presidente, governador, prefeito, vereador que vai fazer isso, não. Somos nós que temos que proclamar o reino de Deus e perseverar na caminhada, nessa peregrinação, até o dia que o Senhor disser chegou. E tem uma história para contar, amados. Uma história para contar. Então, já viu aqueles salmos, eles chamam salmo didático, o cara conta a história todinha de Deus, de tudo que Deus fez. A nossa história de vida tem que ser uma história parecida com essa. Foi tudo bom? Foi tudo fácil? Não. Eu fiz sempre tudo certo? De forma alguma. E como eu cheguei aqui? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. De geração em geração. Eu me esqueci de Deus em algum momento. Deus não esqueceu de mim. E Deus me lembrou dele. Deus me colocou em situações que eu me lembrei dele. É isso. Atravessar o deserto, guiados, sustentados, provados.
Cada dia Canaã está mais perto, amados. Hoje, falta menos tempo do que ontem para o nosso encontro com o Senhor. Hoje, falta menos tempo. Amados, se uma coisa esses dias está nos dando a oportunidade é de olhar para a eternidade. É de pensar a nossa vida em vidas espirituais. Como seres criados para a eternidade. E de entendermos que a glória desse mundo passa. Rostos bonitos passam. Belas vidas, confortáveis, maravilhosas, não vai haver lembrança delas. Nós somos criados para uma vida eterna com Deus. Isso não passa. Isso vai chegar. E a missão de proclamarmos nessa geração e para todo mundo que só o Senhor é Deus. Ele é Deus quando Ele cura, Ele é Deus quando Ele não cura. Ele é Deus quando Ele permite o sofrimento, Ele é Deus quando nos livra do sofrimento. Porque, infelizmente, uma parte da igreja hoje está muito confusa e complicada, porque acreditou numa teologia completamente infernal de prosperidade, de bem-estar, e muita gente se converteu, virou evangélico atrás de uma boa vida. Infelizmente, amados. Mas Deus está dando uma peneirada nessa história. Uma peneirada. A igreja não pode ser mulher de Jó. Ah, amaldiçoa a Deus e morre, porque você está no inferno mesmo. Você só pode ser um grande pecador para acontecer tudo isso de errado com você. Se você fosse um servo de Deus, uma serva de Deus, você estaria imune a todas as coisas. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Nossa, essa palavra que queria então compartilhar com vocês não é uma, vou dizer assim, não, para mim não é apenas um estudo bíblico que a gente possa fazer e encontrar elementos interessantes. Realmente, para mim, tem sido palavra de Deus para mim esses dias. Em muitos momentos eu tenho pensado, é o meu deserto. É o meu deserto. Eu vou passar por ele. Eu vou atravessá-lo. Lá do outro lado, tem uma promessa. E é essa promessa que me mantém. Como diz Paulo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós prosseguimos para o alvo. Nós deixamos, cada dia nós deixamos as coisas que para trás ficam. Olhamos para Jesus e prosseguimos para o alvo. Paulo perdeu todo o currículo dele, que ele tinha, perdeu a boa fama, a honra, a admiração, foi cancelado por todo mundo, não sobrou nada para Paulo. Sobrou ser escarnecido, humilhado, chateado, perseguido, apanhar de vez em quando, passar fome, sobrou para ele. Ele disse, irmão, eu não desanimo. Por quê? Eu tenho um prêmio, eu estou correndo por um prêmio, eu não sou tolo, eu não fiquei maluco. Eu tenho um prêmio que vale a pena, que supere muito todo esse negócio aí. Ser encontrado nele, achado nele, não tendo nenhuma justiça própria, mas aqui vem dele, é o meu prêmio. Queridos, graça de Jesus seja com todos. Lembrando alguns motivos de oração que ainda temos trazido aos irmãos. O Maurício referiu alguns no início, mas só para anotar aqui, temos pedido oração por pessoas que estão enfermas, né? E acrescentando o pai da Adriana Maimone, depois a Adriana poderia compartilhar o nome dele aí para a gente ter. Temos orado também pelo meu sobrinho, pelo Marcos, está melhorando, pelo padrasto da noiva do Guilherme, chama Daí, também tem apresentado melhoras, ainda estão internados, mas o meu cunhado também, o Silas, está
vai iniciar uma fase de tratamento do câncer, quimioterapia, então a gente continua pedindo oração por ele também. O Zinho, a gente colocou o Zinho aí também na lista de oração dos homens. Ele está precisando fazer um exame de rins, se não me engano, teve algumas dores, e como ele tem toda uma condição diferente, né? Ele não pode fazer qualquer tipo de exame. Chegou a ser internado, mas os médicos optaram por um procedimento menos invasivo para fazer esse exame, então também pedindo oração por ele, e para que Deus nos proteja dessa enfermidade aí que tem atingido vários irmãos em vários lugares, para que o Senhor nos conduza também, nos dê livramento, socorro, esse tempo todo. Bom, não sei se esqueci alguma situação para a lista de oração, mas era isso então que queria compartilhar com vocês hoje. Queria pedir o Edilson para orar, pode ser, Edilson? Sim, cara. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, meu Pai. Obrigado porque o Senhor refresca a nossa memória, o Senhor se revela a nós, o Senhor, como o Fernando disse, lembra do Senhor mesmo agir para nós em cada instante, em cada deserto, em cada situação que nós passamos. E eu te louvo, Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto, porque temos acesso a Ti. Como o Fernando disse, temos acesso à Tua palavra, aquilo que está escrito, temos acesso à Tua vida, ao Teu Espírito Santo. Nós, como seres espirituais, que discernimos espiritualmente cada coisa, nos ajuda, Senhor, a seguirmos firmes com deserto ou sem deserto. Seguirmos firmes, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Não nos deixe vacilar, não nos deixe retroceder, mas nos faça ver, Senhor, o alvo, o prêmio, a graça, a bondade, o reino futuro, a vida contigo eternamente. Senhor, nos faça discernir cada momento, discernir o tempo que estamos vivendo, com pandemia, sem pandemia, discernir cada momento como família, como igreja, meu Deus, e sabemos que muitas vezes passamos desertos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos, nós temos um corpo, nós temos igreja, nós temos irmãos preciosos, nós temos aqueles que podem nos acudir, que podem orar por nós, que podem pôr as mãos. Então eu te bendigo, Senhor, te bendigo, só te louvo por essa palavra maravilhosa de hoje, pela graça do Senhor, por entendermos ainda um pouco mais daquilo que vivemos e passamos e que o Senhor nos mostra. E nos faça mais corajosos, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir coragem. Muitas vezes eu me encontro um certo covarde em encarar algumas coisas, mas eu quero te pedir coragem para a igreja, para atravessarmos os nossos desertos, para discernir esse tempo, Senhor, e não ficarmos simplesmente com medo do dia de amanhã, medo da doença, medo disso, medo daquilo, mas encararmos o que tem que ser encarado, firmados, sabendo, Senhor, que não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. A nossa vida, como disse Fernando logo no início, pertence ao Senhor. O Senhor sabe que dia que é o dia que o Senhor irá nos recolher a cada um. Então, nós precisamos ficar tranquilos, corajosos, intrépidos, ousados, buscando o Teu Espírito em todo o tempo, discernimento do Teu Espírito em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Quero te pedir, por misericórdia, que o Senhor abençoe cada irmão desse aí que Fernando listou, que ele disse que está com enfermidade, que está no leito lá, Senhor, de um hospital, que está carente de um exame, que está prestes a fazer um procedimento médico. Senhor, tenha misericórdia. Quero te pedir, por favor, eu sei que o Senhor pode aliviar as dores, eu sei que o Senhor pode aliviar, Senhor, as doenças, eu sei que o Senhor pode curar todo o mal, eu sei que a vontade é tua, o querer é do Senhor,
mas eu sei que o Senhor se importa com a nossa intercessão. Então, nós te clamamos, Senhor, acode cada um, acode o Zinho, cuida dele, refresca a sua memória com relação à tua vida, a todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque temos pessoas que intercedem, temos homens e mulheres queridos e queridas, Senhor, no nosso meio, que estão intercedendo por cada um. Então, eu quero te pedir, Senhor, nos dê uma semana boa, uma semana de paz, uma semana de graça na tua presença, nos livrando do mal, para que o teu reino sempre se manifeste sobre nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E, como sempre te peço, Senhor, encurta esse tempo para que a gente possa voltar a ter a nossa liberdade de estarmos mais perto, estarmos mais próximos uns dos outros, sem medo, sem cisma, sem nada, em nome de Jesus. Mas, independentemente disso, Senhor, nos dê coragem de fazer a tua vontade, em nome do Senhor. E não ficarmos com medo disso, daquilo, mas encararmos aquilo que o Senhor quer que a gente faça diariamente, em nome do Senhor. Né? A tua palavra é a mesma, a obra do Senhor não mudou, a missão que o Senhor nos deu continua a mesma, a vida da igreja continua a mesma, em nome do Senhor. Nos dê a tua bênção, Senhor, nos dê a tua graça, abençoe cada um. Obrigado, Senhor, por tudo. Mais uma vez eu te agradeço por essa palavra, que o Senhor possa fazer com que possamos ruminar essa palavra. A gente não possa simplesmente escutá-la como escutamos hoje, mas ruminar, pensar, relembrar, enviar para outras pessoas, animar a outros com relação a isso. Cuida da igreja em cada lar, em cada vida, tenha misericórdia. Vai, afaga, Senhor, cada irmão com relação à sua fé, em nome do Senhor. Muitas vezes nós não sabemos o que algumas pessoas estão passando no seu íntimo, como Fernando falou, em determinados desertos, mas nós sabemos que nós temos o teu Espírito que nos consola, que nos agracia com a tua mão, que nos afaga, em nome do Senhor. Então, abençoa cada um, cuida de cada família, Senhor, em nome do Senhor. Cada família, põe nas tuas mãos, guarda, nos livra, e livra todos esses enfermos aí, uma área, Sinara, que estão talvez com Covid, que o Senhor esteja cuidando deles também, em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, se o nome do pai da Adriana é Américo,